Estamos aqui com mais um sermão para nossa meditação, que encontra-se em Provérbio 1, do 7 ao 10, com o tema O Princípio da Sabedoria. Vamos ler? O temor ao Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com brandícia te quiserem tentar, não consintas. Queridos, nós estamos vendo que é um conselho útil e bom. O conselho do pai e da mãe. E também para nós, isso é o princípio da ciência. Queridos, nessas festas que se aproximam, esse conselho é muito útil para nós. Essas festas profanas que estão em nossa cidade, estão se aproximando. Ouve o conselho do teu pai. Ouve o conselho de tua mãe e não vá atrás das conversas dos outros. Não vá querer ouvir conselho dos outros, porque primeiro temos que buscar a sabedoria divina. Segundo, o conselho de um pai é muito útil para qualquer filho. E a doutrina da mãe, muito útil também. Geralmente, quando não se ouve conselho de pai e mãe, e vai pela cabeça dos colegazinhas, entre aspas, se dão mal. E fica uma pessoa sem sabedoria. Precisamos ouvir nossos pais. Eles querem o bem de nós. Eles querem que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, que nós não venha depois nos arrepender por decisões tomadas erradas. E uma mãe, ela tem uma doutrina dentro de casa e ela ensina para os filhos como devem proceder. Quando o filho ouve o conselho do pai e da mãe, se dão bem. Esse é o princípio da sabedoria. Então, queridos, nós precisamos orientar nossos filhos. É dever nosso orientar nossos filhos. Mostrar a ele o caminho que está seguindo. Um pai conhece o caminho que um filho segue. Ele já sabe se vai dar certo ou vai dar errado. Quando o caminho dá certo, o pai orienta e diz: vá por este caminho. Quando o caminho não dá certo, o pai instrui de imediato: não vá por este caminho. E às vezes são caminhos de morte. Queridos, quando um filho ou uma filha, eu estou me referindo aos dois, quando eles saem para fazer qualquer coisa, tomar uma decisão, então eles já saem orientados pela doutrina da mãe. Aqueles que podem até dizer que não tem mais a sua genitora, a sua mãe na terra, mas a doutrina já foi recebida. Cabe agora é seguir essa doutrina para não se complicar, não ir a caminhos difíceis.
Porque quando um filho honra o pai e a mãe, se prolonga os caminhos dele na terra. Mas quando ele não seguem, diminui seu tempo de vida na terra. E todos os pais, eu digo assim, maioria dos pais querem o bem dos seus filhos, querem que eles procedam pelo caminho correto, o caminho do Senhor. Porque quem vai pelo caminho que o Senhor nos indica e deixa a orientação através dos pais, se dão bem, são obedientes. Mas quando vai por caminhos diferentes, não se dão bem. Honra teu pai e tua mãe. É uma promessa divina para que te prolongue os teus dias. Porém, queridos, o mundo lá fora está cheio de conselheiros, amigos entre aspas, que não são amigos. Queridos, na terra, amigo são os pais. No céu, o amigo é Jesus. Eu tenho amigo, você tem amigos, mas precisa distinguir o amigo verdadeiro que deu a vida por nós pecadores, nos comprou pelo preço de sangue lá na cruz do Calvário, e o amigo que fica nos orientando aqui na terra, seus pais. Ouve a doutrina de tua mãe, filho. Não se desvie, não aceite conselho de pessoas que nem presente na tua formação, nem na tua vida, nem no teu lar, eles não participaram. Porém, esses que até às vezes você diz, são meus amigos, não são teus amigos. Quando ele vir o lobo, eles fogem. Quando ele vê as coisas ficarem difíceis, eles fogem. Quando um filho precisa, ele vai ao encontro do pai. O pai sempre está para ajudar, mas quando ele vai pelo caminho dos ímpios, os amigos, entre aspas, eles não vão te ajudar em nada. Vão ficar contentes se você for destruído. Mas, graças a Deus, que o amigo verdadeiro, Jesus, ele não nos deixa. Ele nos ajuda, é o nosso ajudador. E você tem na terra pessoas que te orientam, que te mostram o caminho. E às vezes você não quer ir por ele. Você quer ir pelos seus próprios caminhos, que não dão certo. Queridos, um filho abençoado, tudo para ele dá certo. Um filho que recebe de Deus o aconselhamento e segue, tudo vai dar certo. Mas quando ele se desvia do caminho verdadeiro, as coisas não darão certo. É lamentável, mas não darão certo. O princípio com sabedoria será honrar teu pai e tua mãe. E Deus acima de todas as coisas. Muitos filhos se dão bem nas suas decisões porque ele busca o conhecimento, a ciência que vem do Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, queridos, nunca se estribe ao seu próprio conhecimento, nem aos seus próprios entendimentos. Porque muitas vezes esses caminhos não dão certo. Em primeiro lugar, ouve.
a Deus. Segundo, ouve os teus pais. Tanto fizeram e fazem por você. Você deixa de ouvir aquele que te acompanha desde criança para ouvir uma pessoa que não conhece nem sabe a tua vida nem os teus sofrimentos, apenas quer entrar na tua vida com a finalidade de destruir. Quando criança, os meus pais sempre me alertavam: cuidado com esses amigos que tem no mundo. E eu aprendi que amigo aqui na terra é o pai e a mãe. E nas alturas, no céu, é o Senhor Jesus. Os demais são camarada. Queridos, há anos, desde a minha criancice, que os antigos davam conselhos a seus filhos para não se juntarem com as pessoas mundanas, com procedimentos cheios de erros, com linguajares, com palavras obscenas. Nunca se junte a esse pessoal, porque aquelas pessoas têm uma formação de caráter duvidosos. O verdadeiro filho ouve seus pais e obedece à lei de Deus, à lei do Senhor Jesus. Meus queridos, se qualquer filho quer se dar bem na vida, a instrução está dada. Quando seu pai ou sua mãe disser para você não vá para tal lugar, obedeça. Porque geralmente quem não obedece pai e mãe se dá mal. Essas festas que vêm por aí não vão te trazer bem nenhum, porque são festas profanas, são festas da carne, são os carnavales, como alguns dizem, outros dizem os carnavais, outros dizem tantas coisas que é a festa do diabo. Outros dizem que é a festa da carne. Cada um tem uma interpretação, que ele conduz essas interpretações a tudo quanto não presta. Quando criança, as pessoas diziam que carnaval era uma festa do diabo, que as pessoas se fantasiavam para não ser vista por ninguém e praticar tudo que era de maldade. Porém, naquela época, havia muitas pessoas que faziam seus clubes de carnavais para desfilar na cidade. O nome de muitos eram tudo diabólico. A caipora, outros que eu não vou nem dizer o nome aqui, eu estou falando dessa caipora porque a caipora era o símbolo do azar nas ruas. E tinha muitos outros, e tem ainda muitos outros, com símbolos diabólicos. Mas aquele que está na rocha verdadeira, que é Cristo, não deixa se contaminar. Porém, vamos orar, irmãos. Vamos orar para que nós consigamos passar por todas estas festas mundanas sem nos contaminar e obedecer nossos pais. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, venho a Ti, Senhor, pedindo, Pai, por esses filhos e filhas, por esse Pai que estão
digamos, rebeldes, Senhor, a seus pais. Abençoa, Pai. Abençoa as famílias, dá livramento. Enxuga a lágrima de muitos pais que irão derramar lágrimas. Abençoa esses pais. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa as famílias. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço hoje para todo sempre. Amém, Jesus.